Olá, no Repórter Eco de hoje você vai visitar o primeiro observatório de aves do Brasil. Conheça também o garoto sucesso na internet que promete ser um futuro cidadão planetário preocupado com um mundo melhor para todos. E ainda a chefe de cozinha Morena Leite ensina a incluir nas receitas os sabores e cores da nossa rica biodiversidade. Em viagens por biomas como a Amazônia e o Pantanal, ela aprendeu a criar pratos nutritivos que unem a diversidade de produtos da terra com os ingredientes trazidos por imigrantes. Gustavo tem 11 anos e ganhou fama na rede de computadores pela forma inteligente como critica o preconceito racial e defende a igualdade de direitos entre as pessoas. E voluntários ajudam um grupo de cientistas do Instituto Butantan de São Paulo a monitorar e proteger os pássaros que visitam uma área verde do centro de pesquisas. Produtos brasileiros são cada vez mais valorizados e enriquecem os pratos da gastronomia nacional. A chefe de cozinha, Morena Leite, traz dicas de receitas que incluem os sabores da nossa terra. Aos 34 anos de idade, a paulistana criada em Trancoso, na Bahia, Morena Leite, é uma chefe de cozinha conhecida e respeitada. Comanda 4 restaurantes em São Paulo, um no litoral baiano, um buffet, uma escola de gastronomia e um instituto que capacita jovens cozinheiros. Meus pais cozinham e têm restaurante desde que eu nasci, então eu cresci dentro de uma cozinha. Eu não imaginava seguir a carreira cozinhando, mas eu sempre usei a cozinha como um passaporte para a cultura, para entender a cultura das pessoas. Ainda adolescente, Morena foi estudar na Inglaterra. Depois passou por uma das melhores escolas de gastronomia do mundo, na França. E só então voltou para as origens, para conhecer os sabores do Brasil. Eu acho que essa foi meu maior aprendizado no Cordon Bleu em Paris, foi de aprender a valorizar os ingredientes locais. Então aí eu fui para a Amazônia, fui para o Pantanal, fui para o Sul, e a gente tem várias culturas dentro desse Brasil. Mesmo dividindo nas 5 regiões, mesmo assim cada região ela é muito rica. O aprendizado e a experiência permitiram a Morena inovar, criar suas próprias receitas com ingredientes dos biomas brasileiros e também aqueles que vieram com os colonizadores e imigrantes de várias partes do mundo. Eu cresci com jaca e genipapo, por exemplo, lá em Trancoso. Eu sempre achei que fosse super brasileiro e aí descobri que veio da Ásia, mas está super incorporado, né? A nossa maior raiz, se a gente estiver falando de Brasil, é a mandioca. Então toda a diversidade da mandioca, desde a farinha do arini, é uma farinha que você tem em Goiânia, as diversas formas da tapioca, né, que é uma derivação da mandioca também, é para mim uma grande riqueza. Pouco do que aprendeu, Morena publicou em 4 livros. No mais recente, Cozinha Tropical Brasileira Mistura Morena, a chefe dá receitas de entradas, pratos principais e sobremesas. Para o Repórter Eco, ela escolheu a salada de trigo com castanhas brasileiras e geleia de uvaia, um fruto nativo de Mata Atlântica. Morena começa o preparo da salada pelo ingrediente principal. No primeiro passo a gente vai pegar o trigo, que pode ser esse trigo mais fininho ou um trigo mais grosso, e hidratar com uma aguinha quente. E agora eu vou juntar as castanhas de caju, picadas grosseiramente. A chefe acrescenta um pouco de amendoim, castanha de baru, gengibre, pimenta dedo de moça, cominho e hortelã. A cebola marinada no limão. Então ela tá cozinhando aqui no limão por uns 15 minutinhos. Um pouquinho mais das raspinhas dos limões, a geleia de uvaia, tamarindo e agora o extrato de tomate. Sal e pimenta do reino são a gosto. Morena sempre prova o que está fazendo para equilibrar o sabor. Ela adiciona salsinha e mistura bem. A salada de trigo está pronta para ser servida. A chefe finaliza com folhinhas de hortelã e castanhas brasileiras picadas para decorar o prato. Eu falo que a cozinha brasileira é uma cozinha de misturas e uma cozinha de miscigenações.
Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que merecem destaque aqui no Repórter Eco. O universo está morrendo lentamente. É o que diz um estudo feito por cientistas de mais de 30 universidades da Austrália, Estados Unidos e Europa. Eles descobriram que a energia produzida por 200 mil galáxias está diminuindo. Ela é 2 vezes menor que há 2 bilhões de anos. É como se o universo tivesse se estirado no sofá, se coberto com uma manta e se prepara para um sono eterno, explica um dos pesquisadores. A Terra entra no vermelho antes do tempo. Em 13 de agosto, 8 meses após o início de 2015, a humanidade consumiu todos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar no prazo de um ano. É o cálculo da pegada ecológica, feita pelas ONGs Global Footprint e pelo WWF. Significa que usamos mais recursos do que a Terra tem capacidade de repor. E no ritmo atual, até 2050, seriam necessários 2 planetas iguais ao nosso para sustentar o estilo de vida dos seres humanos. O Papa Francisco escolhe uma data para os católicos dedicarem à proteção do meio ambiente. O dia 1º de setembro será o Dia Mundial de Prece pelo Cuidado com a Criação. A data é a mesma que a Igreja Católica Ortodoxa já dedica ao planeta. As mudanças climáticas colocam em risco as borboletas da Grã-Bretanha. Uma nova pesquisa alerta que a extinção de espécies sensíveis à seca poderia ocorrer nas próximas décadas. Muitas dessas espécies têm funções importantes, como a polinização das plantas. O Ibirapuera, parque mais conhecido da capital paulista, foi considerado um dos 10 melhores parques do mundo. O título é do jornal britânico The Guardian. Reportagem do jornal ressalta que a grande área verde é essencial para a cidade. A obra, realizada pelo paisagista Burle Marx e do arquiteto Oscar Niemeyer, teve destaque. Aguarde, porque tem mais. Vem Passarinhar é o nome do projeto que convida a população a observar as aves que visitam um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo. E a seguir, um futuro cidadão planetário. O garoto Gustavo fez sucesso na internet ao defender um mundo sem preconceitos e mais justo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um garoto conquistou fãs na internet pela forma clara e inteligente como condena o preconceito racial e defende a igualdade de direitos. Gustavo Gomes Silva dos Santos, de 11 anos, tem o perfil de um futuro cidadão planetário. Ele sonha com um mundo melhor. O garoto que brinca com o filhote de labrador Bob tem 11 anos e uma impressionante capacidade de expressão. Gustavo Gomes Silva dos Santos participou de uma reportagem sobre a importância da difusão dos contos africanos no combate ao racismo e fez sucesso nas redes sociais. Se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma para você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. A equipe do Repórter Eco também ficou encantada com a desenvoltura e com a mensagem passada pelo Gustavo. Então a gente veio até o extremo da Zona Leste, no Itaim Paulista, para conhecer ele, que já estava nos esperando aqui. Tudo bom, Gustavo? Tudo. E aí, tem dado muita entrevista? Ultimamente eu acho que foi umas 5 ou 6 já. Eu amo conversar, eu amo dialogar com as pessoas, porque é maravilhoso você ouvir e acalma. Gustavo vive com a mãe, a dona de casa Cícera Gomes Silva, e o marido dela, e faz questão de reforçar o combate ao preconceito.
o mundo inteiro está evoluindo e está vendo que o negro é humano, que o índio é humano. Todas as pessoas são humanas, independente de cor, de escolha, do que for, é humano. Se abrir um negro, um branco, um índio ou qualquer outra pessoa, vai encontrar os mesmos órgãos, vai encontrar do mesmo jeito. O que muda é a cor da pele, só isso. Eu sinto orgulho de ser negro porque se eu não fosse negro, eu não teria conseguido tudo isso, eu não teria conseguido passar uma mensagem para as pessoas dizendo que não importa a cor da pele, o que importa é o que a pessoa é por dentro, o caráter. O estudante do 6º ano do ensino fundamental da rede pública é filho único e já enfrentou situações difíceis na escola. Ele teve mais preconceito com a inteligência dele, né? Por ele ser tão inteligente assim, dele ter aprendido pouco tempo, do que pela cor. Comecei a ler e escrever com 3 anos. 3 anos? É. Como é que foi isso? É que eu ia para a firma da minha mãe, a creche que eu ficava bem perto da firma. Então, na hora que eu tava indo, eu ficava lendo os letreiros das placas e eu ficava pensando, mãe, o que é aquilo? O que é isso? Aí quando eu chegava em casa eu tentava reescrever tudo, aí eu fui aprendendo. Estimulado pelo clubinho poético da biblioteca da escola onde estuda, Gustavo começou a escrever poesias. No livro Palavras que Vêm do Céu, foi publicada uma que se chama Será que? Será que o pé d'água toma banho quando chove? Será que o pé de vento tem chulé? Será que a terra gira? Por que chutaram? Será que o sol brilha? Por que esqueceram ligado? Gustavo passa a maior parte do tempo em casa, brinca pouco na rua, mas reconhece o valor da natureza. Eu acho muito importante preservar o meio ambiente, pensar nas árvores, nos animais, tudo, porque isso está contribuindo para a vida, para equilibrar. Então, se não tiver nenhuma árvore, ninguém sobrevive. Ele pensa em estudar psicologia, sonha em criar algo que possa revolucionar, como a cura de uma doença. Enquanto o futuro não chega, deixa aos jovens como ele um alerta sobre o consumismo. Em vez de você comprar uma camiseta da marca mais famosa, ou então a menina comprar um salto da marca mais famosa, pensar no que ela está fazendo para as pessoas, no que ela está deixando de bom para o mundo. É muito oportuna a criação da Política Nacional de Combate à Desertificação e à Mitigação dos Efeitos da Seca, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Temos 1.340.000 quilômetros quadrados no país, em áreas suscetíveis à desertificação, onde vivem 35 milhões de pessoas, grande parte delas em estado de pobreza. A nova política promoverá ações para evitar a degradação da terra, proteger recursos hídricos, conservar recursos naturais, articular órgãos federais, estaduais e municipais, além de minimizar práticas agrícolas prejudiciais e o consumo de lenha em residências e de carvão em indústrias. Uma das regiões brasileiras em condições difíceis e alvo de uma semana de mobilização nacional é a do Rio São Francisco, que em certos trechos já pode ser atravessado a pé. O Rio São Francisco está agonizando, dizem os dirigentes dessa campanha. Segundo a ONU, até 2050, metade das terras com potencial agrícola na América Latina poderá estar sofrendo com a desertificação e a salinização. Também por isso é bem-vindo o primeiro laboratório de certificação de espécies nativas do Cerrado pelo Ministério do Meio Ambiente e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. O Cerrado tem mais de 11.000 espécies nativas entre herbáceas e lenhosas, mas apenas 123 espécies em 342 viveiros.
É no subsolo do cerrado que nascem as águas que vertem para 3 grandes bacias brasileiras. Mas os cientistas dizem que esse fluxo de águas já está diminuindo por causa do desmatamento, que prejudica também o volume de chuva que cai nessas regiões. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um imenso deserto de sal com mais de 12 mil quilômetros quadrados. É o Salar de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, uma das paisagens mais belas da América do Sul. O percurso de carro começa por outro cenário exuberante próximo, o deserto de San Pedro do Atacama, no Chile. Uyuni está localizado perto da Cordilheira dos Andes, a 3.656 metros acima do nível do mar. O salar foi formado há mais de 40 mil anos. Ele surgiu com a evaporação de lagos pré-históricos. O ar muito seco e a grande quantidade de vulcões teriam gerado as 10 bilhões de toneladas de sal que se acumulam em 11 camadas, que têm espessuras entre 2 e 10 metros. Essa crosta também abriga entre 50% a 70% das reservas mundiais de lítio. A imensidão branca que ameaça cegar os olhos é terreno fértil para várias espécies de flamingos cor-de-rosa, que visitam a região. Serve também como importante via de transporte em todo o altiplano boliviano. Salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo. E a seguir, observar para proteger as aves. É a proposta do Vem Passarinhar, projeto do Instituto Butantan de São Paulo. O Repórter Eco volta logo mais. O Instituto Butantan de São Paulo é um dos mais importantes centros de pesquisas biomédicas do mundo, mas tem também outra face pouco conhecida. Abriga o primeiro observatório de aves do país. Olhos e ouvidos atentos aos cantos que confirmam a diversidade de aves na pequena mancha verde dentro da cidade de São Paulo. Agora, nos bosques do Butantan, instituto referência em pesquisa científica com répteis no Brasil, o interesse é pelos pássaros. Numa área de 60 mil metros quadrados de Mata Atlântica, pesquisadores e observadores de aves encontraram até agora mais de 140 espécies. O ornitólogo Luciano Lima explica o que esse número representa. O Brasil ele tem em torno de 1.900 espécies de aves. Se você pensar na Mata Atlântica tem em torno de 850, até 890 espécies de aves. Então é uma diversidade bem expressiva você imaginar que a gente está numa mancha florestal completamente urbana. Então aqui no Butantan a gente tem espécies que vêm da Amazônia, a gente tem espécies que vêm da América do Norte, a gente tem espécies que fazem migração dentro da própria Mata Atlântica. Luciano Lima integra a equipe do Observatório de Aves do Instituto, projeto considerado um marco nesta atividade. É o primeiro observatório de aves fundado no Brasil e alguns observatórios de aves na Europa estão em atividade há mais de 100 anos e grande parte dos dados hoje que mostram para a gente que problemas como mudanças climáticas, aquecimento global, efeito de pesticidas em aves e tudo mais, vem de dados coletados através de observatórios de aves. Os pesquisadores do Observatório de Aves dividiram os bosques do Butantan em 60 pequenas áreas para fazer o monitoramento e o censo das espécies. A rede é usada para a captura. Os pássaros são identificados e anilhados. O grupo avalia ainda a biologia, as características genéticas e as condições de saúde das aves, que depois são soltas.
A zoóloga e coordenadora do projeto, Érica Hingst-Zayer, fala das informações que buscam com o anilhamento. Que idade que aquela ave tem, ou a que classe etária ela pertence, para nós podermos ter acesso aos dados sobre a reprodução desses animais aqui no parque. Mas, além disso, nós estamos muito interessados também nas questões de migração e por isso é que nós fazemos o anilhamento. Nós queremos saber de onde essas aves estão vindo e para onde essas aves estão indo. O uruguaio Juan Culasso está no Brasil há 10 anos. Cego desde o nascimento, ele escolheu uma profissão nada comum. É gravadorista de sons da natureza. Com audição apurada e conhecimento de causa, ele é voluntário do observatório. Quantas aves você já identificou pelo canto? Acho que eu reconheço umas 600, 700 aves, mais ou menos. Mas cada ave tem 3 ou 4 sons, então multiplicando isso o número vai crescendo. Além de identificar e monitorar espécies, este projeto tem um outro lado, uma atividade que une lazer e educação ambiental. Uma vez por mês, esta equipe do Instituto Butantan faz um convite. Vem passarinhar. A ideia é que qualquer cidadão leigo participe de uma trilha em meio à mata, monitorada, para observar aves e ficar mais perto da natureza. Diversão, aprendizado e colaboração com a pesquisa, a chamada ciência cidadã. As listas de espécies de aves que são obtidas nesses passeios, elas são também utilizadas, incorporadas aos nossos dados de monitoramento da avifauna do parque. Por exemplo, há um mês atrás, durante uma atividade do Vem Passarinhar, a gente registrou um indivíduo de pavó, um pássaro da Mata Atlântica grande, muito bonito, parente da araponga. É um bicho que claramente ele frequenta essa região mais no inverno. Até mesmo a araponga a gente tem alguns registros aqui para a região do Butantã. Depois de receber o primeiro convite para passarinhar, o economista Alcides Francisco Dutra Sobrinho não parou mais. Quando você descobre que tem uma área como essa aqui, super servido de transporte público, que não tem sacrifício nenhum, nem monetário, você chega e se entrega a isso. É uma atividade muito legal. Nós, no final das contas, só conservamos aquilo que amamos, só amamos aquilo que nós conhecemos e só conhecemos aquilo que nos foi ensinado. Então, trazer essas pessoas para junto da natureza é uma maneira de nós apresentarmos novamente alguns detalhes disso tudo que nos cerca aqui, de maneira que elas possam entender e amar. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento do psiquiatra e educador Issam Mitiba. Ele morreu recentemente e deixou como legado mais de 40 livros sobre educação de crianças e adolescentes. Veja só o que ele dizia. É na convivência com os filhos que os pais mostram como se comportar de forma civilizada em qualquer lugar. Ninguém pode fazer em casa o que não pode fazer fora de casa. E todos devem praticar em casa o que deverão fazer na sociedade. Repórter Eco, até o próximo programa.